Antes de eu começar a refletir sobre o texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. E para você também que nos assiste na live. Quem é? É uma pergunta muito parecida com a que a Maiara fez. Quem é Deus? Ou o que é Deus para você? Quem é Deus? Ou o que é Deus para você? A resposta, ela determina tudo na nossa vida. A resposta que nós obtivemos a essa pergunta determina as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso jeito de servir, o nosso jeito de adorar, o nosso jeito de nos portarmos na presença do Senhor, seja na igreja, seja fora dela. É fundamental eu ter consciência de quem é Deus ou o que é Deus na minha vida e também no meu coração. Porque é essa consciência que faz eu sair da minha casa e vir para esse lugar. É essa consciência que faz com que eu tenha disposição, disponibilidade de dobrar o meu joelho para orar. E após a oração, levantar-me com a certeza de que a minha oração foi ouvida. E de que Deus está agindo. O Deus da Bíblia, ele jamais deixa de trabalhar. O próprio Jesus falou isso na crise dos fariseus, né? Na questão do sábado. Porque na visão teológica daquela época, não se podia trabalhar no sábado. E o próprio Jesus fala, olha, eu trabalho porque o meu Pai trabalha até agora. Deus, ele está sempre agindo. Deus, ele vai ser sempre movimento em direção ao ser humano e movimento na vida do ser humano. Quando Jesus ele disse que a igreja ou aquele que nele acreditasse seria revestido de poder, a expressão poder ali é dinamis, que nos remete a uma dinâmica, que nos remete à coragem de, ou à disposição de, movimento constante, porque é o movimento que cria as coisas. Quando eu semeio, o que acontece? Eu colho. Se eu não semear, eu posso ter a melhor semente da face da terra. Eu lembro de quando eu era criança, foi um desenho do Pinóquio. Quem lembra do Pinóquio aqui? Pinóquio de antigamente, porque o de hoje já está cumprindo a agenda desse mundo do inferno, né? É impressionante isso, como eles estão distorcendo todas as coisas. Os contos e as histórias, eles servem para nos ensinar algo muito importante a respeito da vida. Só que agora a agenda do mundo, eu vou usar uma expressão que está muito forte na mídia, é lacradora, né? O Superman deixou de ser homem. As princesas da Disney deixaram de ser mulher. Olha que maluquice. Eu fico imaginando onde o mundo quer chegar distorcendo aquilo que não dá para distorcer. Porque chega uma hora na realidade, na vida do ser humano, que a verdade, ela sempre vai prevalecer acima de todas as coisas. Porque a verdade, ela é imutável. A verdade, ela não pode ser subjetivada. Ela é e ponto. Ela é objetiva, ela é clara, ela não muda, porque a verdade faz parte da essência do próprio Deus em si. Por isso a gente vai ler na Bíblia a minha palavra. Deus não está falando da Bíblia, Ele está falando daquilo que Ele fala.
Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia, embora a gente a tenha por verdade, ela tem palavras minhas, palavras do ser humano e palavra de Deus. Tem ação do ser humano que traz coisas positivas e negativas, mas também tem a ação de Deus que corrige os nossos erros pela graça, pela misericórdia e pelo amor dele. Eu preciso conhecer o Deus verdadeiro da Bíblia. Eu preciso conhecer verdadeiramente a palavra de Deus. E eu estava falando de semente, você pode ter a melhor semente. Nesse episódio do Pinóquio que eu vi, isso há mais de 30 anos atrás, né? O Pinóquio, ele plantou uma semente, era uma moeda de ouro, e essa semente virou uma árvore de ouro, de dinheiro. Não adianta eu ter a melhor semente se eu não tiver coragem de semear essa semente. E é aqui que está talvez o maior erro do ser humano. É que em muitos momentos da nossa vida nós temos uma excelente semente na nossa mão, mas temos medo de abrir mão da semente, de semear a semente. E a gente retém a semente. No Salmo 126 fala que Deus mudou a história de Israel. Mudou a sorte de Israel. Isso é muito mais profundo do que a história. Ao mudar a sorte, ele muda todas as possibilidades na vida de Israel. Mas Israel, diante de posse dessa nova realidade da mudança da sorte, ele deveria acreditar na sorte. Ele deveria se colocar a caminho e em busca daquilo que a sorte oferece. Então o salmista, ele desafia aquele que crê naquele que mudou a sorte, não na sorte em si. Olha, acredita naquele que mudou a sua sorte. E começa a semear, mesmo que chorando. Porque tem hora que a gente fica no dilema: eu abro mão da semente ou eu fico com a semente? Eu acredito na oportunidade que Deus está me dando ou eu não acredito e eu fico retendo esse poder, essa força, essa capacidade, essa condição que Deus me deu? Tudo, repete comigo, tudo o que eu semear, eu vou colher. Deus é tremendo. Tudo, pastor Fábio. Se eu semear semente boa, eu vou colher coisa boa. Se eu semear coisa ruim, semente ruim, eu vou colher. Agora, você determina o que você quer colher. Isso é amor, isso é graça, isso é um Deus que nos deu liberdade em todas as coisas. O problema é que o fato de não conhecermos a Deus, lembra o que Jesus falou? Errais. Vocês erram porque não conhecem a Deus e nem o poder de Deus. Vocês olham para a palavra de Deus e esperam pelo Messias, esperam por mim. Olha, são elas que testificam de mim. Nós, como igreja, precisamos recuperar isso na vida da igreja. Precisamos recuperar isso na adoração e no louvor. O louvor nunca, em momento algum, foi criado para massagear o meu ou o seu ego, para falar que você é bonito, que você vai ser mais do que vencedor. Não! O louvor, ele foi criado na vida do culto, na liturgia do culto, para glorificar a Deus. Para falar da grandeza e dos atributos de Deus. Para mostrar ao ser humano que quem tem que ser exaltado, glorificado, né? É Deus, não eu e você. O próprio Jesus, ele vai ensinar isso numa expressão que ele diz assim: gente, o segredo, e que não é segredo, né? Está tão claro, e tão objetivo, e tão expresso na Bíblia, que a gente nem acredita nisso, né? Tão fácil que está.
Mas vamos falar que é segredo, que eu vou revelar para vocês. O segredo de tudo, de todo grande sucesso na vida do ser humano, é buscar o Senhor e a justiça de Deus em quê? Em primeiro lugar. E o que é a promessa em decorrência disso, quando eu coloco Deus em primeiro lugar? As demais coisas são o quê? Acrescentadas. A gente fica num desespero danado nessa nossa existência, tentando entender, compreender e saber qual que é a semente que eu vou plantar agora, qual que vai ser o grande boom do momento, aonde é que eu vou investir para eu ter prosperidade. E hoje na internet está cheio de guru aí. Os caras põem lá, diz o custo com fulano, e hoje eu faço 120 mil reais por mês. Já pensou se todo mundo fizer 120 mil reais por mês fazendo um cursinho de 1.500 reais na internet? Não tem economia que sustenta isso. Mas está lá as promessas. Quando o segredo do grande sucesso na vida do ser humano é Deus. É buscar Deus em primeiro lugar. Porque é Ele que se compromete em nos entregar as demais coisas. Porque o Deus da Bíblia, o meu Deus, o seu Deus, Ele trabalha enquanto nós dormimos. No dia anterior, por causa da soberania, do poder e da glória de Deus, Ele já preparou o dia seguinte. Tudo que vai acontecer amanhã, Deus preparou, já está preparando no dia de hoje. Eu não sei se eu terei o dia de amanhã, mas na soberania de Deus, Ele já preparou esse dia de amanhã. Eu preciso confiar. Quando nós olhamos para esse texto em si, fala de um esforço muito grande das pessoas. O ser humano, ele tem uma disposição e uma disponibilidade para correr com todo afinco, com todas as suas forças, atrás daquilo que não é essencial. Daquilo que a Bíblia chama de trivial. Isso gera no coração do ser humano uma ansiedade muito grande. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? E se eu tenho a oportunidade de comer e me vestir de graça, melhor ainda, porque as grandes promessas se fundamentam nisso. Ganhe muito dinheiro sem fazer esforço. Ganhe muito dinheiro só investindo em Bitcoin. Ganhe muito dinheiro fazendo esse curso aqui de marketing digital. E quem promete e faz essas promessas mirabolantes estão milionários, e aqueles que fazem o curso continuam na mesma situação. Porque essas pessoas não ficam ricas pelo esforço delas. Ficam porque você compra o curso. Elas não colocam a mão naquilo que eles estão prometendo. E elas ainda deixam uma mensagem no curso: olha, se não der certo, a culpa é sua. Se não der certo, foi porque você não fez os passos corretamente. Ou seja, a culpa nunca é de quem promete. Quando eu faço uma comparação disso com a Bíblia, aquele que promete, ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Por mais mirabolante que seja a promessa em si, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir e ele é poderoso para tornar real o que ele prometeu. O segredo está na minha visão de Deus. Naquilo que eu compreendo de Deus. E aqui eu vejo uma multidão correndo atrás de Jesus com toda a força, com toda a disposição, com toda a disponibilidade. E por que eles
eles estão correndo atrás de Jesus? Porque Jesus multiplicou o pão. Comida fácil. Pão sem esforço. Sustento sem trabalho. Nossa, vamos atrás dele. Porque agora a gente não precisa mais trabalhar. Ué, onde ele está? O cara pegou 5 pão e 2 peixinhos e alimentou 3.000, outra vez 5.000. Para que trabalhar, né, Fábio? Almoço de graça. Repete comigo. Não existe almoço de graça. Nada. Absolutamente nada é de graça. Nada é de graça. Nem a salvação do ser humano foi de graça. Foi pela graça, que é diferente, a conotação é outra, o significado é totalmente outro. Nem a salvação é de graça, é pela graça. Há um preço, alguém paga a conta. Repete comigo, alguém sempre paga a conta. Eu fui resgatado, você foi resgatado, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedra preciosa, foi pelo precioso sangue de Cristo. Houve um preço muito alto diante da realidade do céu e da terra. Porque para Deus pagar esse preço, Ele teve que abrir mão de si. Ele teve que abrir mão daquilo que Ele tinha de mais precioso e que Ele não divide com ninguém. Poder que é dele, só dele. Ele se esvazia completamente. Ele assume a minha e a sua forma, a forma de ser humano, de filho do homem. Você vai ver que Jesus, ele o tempo todo vai se autoproclamar filho do homem. Porque Deus, ele se torna filho do homem para o filho do homem se tornar filho de Deus. Mas só se torna filho ou filha de Deus aquele que tem plena consciência de quem Deus é. Se você chama por pai aquele que criou o céu e a terra e todas as coisas, você que o chama de pai deve andar com temor e com tremor. Porque aquele que nos transforma em filho e filha é santo. E eu sou desafiado a ser santo. Jesus, ele vê o esforço dessa multidão, vai para um lado, vai para o outro, não interessa a distância, não interessa se tem que atravessar o mar, o povo estava lá. Por mais que Jesus às vezes tentasse se esconder, para tentar até descansar com os seus discípulos, a multidão achava. Está lá em Muriaé, pastor Fábio, vamos lá. E esse povo ia a pé, ia de barquinho, ia de jegue, ia de bicicleta. O povo ia do jeito que podia, mas ele ia. Se ele saísse de Muriaé e fosse para Belo Horizonte, a galera ia em Belo Horizonte, pastor Fábio. Loucura. Jesus era o popstar da época. Jesus, ele era o maior influencer. Todo mundo queria estar lá, todo mundo queria ouvir, mas principalmente todo mundo queria comer o pão. Facilidade. E quando ele percebe isso, Jesus percebe isso no ser humano, essa disposição, ele fala, vamos corrigir isso. Direciona essa disposição, essa disponibilidade, essa força que você faz, você sair daqui lá, de lá para acolá. Direciona isso para aquilo que é fundamental e é essencial. Versículo 27, Jesus fala assim, trabalhai, se esforçai, se empenhai. Se empenhe, né?
não pela comida que perece. Aquele pão que eu multipliquei lá e aqueles peixinhos que encantaram vocês, aquilo perece. É trivial, é passageiro. O ser humano ele tem que se empenhar e se esforçar por aquilo que nos dá vida eterna. Porque chega um momento da nossa caminhada, na nossa existência, que nem pão a gente vai conseguir comer. O pessoal chama isso de melhor idade, né? Vai chegar um momento que o pão não vai te trazer alegria. A melhor comida não vai te trazer prazer. E a única coisa que vai restar para esse ser humano já alcançado em idade é uma expectativa. E agora, o que vai acontecer? O que será? Jesus ele motiva o ser humano a se empenhar, a se esforçar com o mesmo esforço, ou talvez com um grau de intensidade maior, por aquilo que subsiste para a eternidade. Por isso eu perguntei, qual que é a sua visão de Deus? Porque se eu tenho consciência de Deus, de quem é Deus e do que é Deus, isso vai mudar a forma como eu vou me relacionar com Ele. Isso vai mudar a forma se eu decido vir ou não vir à igreja. Isso vai mudar a visão se eu decido ou não adorá-lo com todo o meu ser, com todo o meu coração, ou amá-lo com todo o meu ser e com o meu coração, ou não. E quando Jesus ele fala, olha, a comida que não perece, e aqui que entra o grande drama do discurso, é minha carne e meu sangue. O que Jesus ele está tentando trazer para nós aqui? É que só tem um jeito de eu alcançar o favor de Deus, a bênção de Deus. É tendo um relacionamento profundo com Jesus. Se você não interage comigo e se eu não interagir profundamente com você, você não tem parte. Você não tem vez, você não tem lugar na presença de Deus. Porque só aquele que come a carne e bebe o sangue, ou seja, tem esse relacionamento de vida para a vida, é que tem relacionamento. Quem não tem isso, não tem nada. Quando a multidão ouve isso, quando Jesus traz eles para a seriedade, olha, o projeto do reino de Deus não é te dar pão na terra. O projeto do reino de Deus é te salvar. O projeto do reino de Deus é direcionar o seu coração para os tesouros do céu. Porque lá o ladrão não rouba. A prata, a traça, ela não corrói. Onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. Jesus, ele vem salvar a gente disso. Dessa vã maneira de viver. A gente já via isso lá em Eclesiastes. Que tudo nessa vida é vaidade. Repete comigo, tudo é vaidade. O autor de Eclesiastes, ele vai dizer, correr atrás do vento. E ele vai dizer, olha, no final de tudo, a única coisa que você vai ter é enfado e canseira. Porque existe algo além dessa vida. Quando a multidão ouve esse discurso de Jesus, a galera se irrita.
A expressão que eles vão usar, eu não li o texto, mas está aí no versículo de número 60. Diz assim, muitos, porque agora ele começa a falar, olha, o relacionamento com Deus é profundo. É comer minha carne e beber meu sangue. Aquele que se alimenta de mim, vive por mim. Versículo 60 vai dizer o seguinte, muitos. E aqui ele não está falando da multidão. A multidão já tinha vazado fora. Muitos dos seus discípulos. Eram muitos daqueles que estavam seguindo Jesus mais de perto. Muitos dos seus discípulos disseram, duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? A mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus nunca foi para massagear o meu e o seu ego. Pelo contrário. A mensagem do Evangelho é para quebrar o meu e o seu ego. É para mostrar para o ser humano que ele estava perdido, condenado, julgado. A mensagem de introdução, de preparação do caminho de Cristo, na boca de João Batista é: o machado está posto à raiz. A fogueira já está acesa. A ira de Deus já chegou no ápice dela. E Deus agora se vê diante da ira dele, por causa do pecado. E ele se vê profundamente imerso no seu amor pela criação. E antes que um e o outro entrem em choque, porque o julgamento virá, amém? Ou a gente está brincando de crente. Existe um meio termo chamado graça. Existe a última oportunidade que Deus deu, que é Jesus. É esse evangelho que a igreja tem que crer e pregar. É esse evangelho que tem um discurso duro de ouvir. Porque ele não vai massagear nem o meu e nem o seu ego. Ele vai mostrar para mim um Deus irado, mas que ainda está me dando uma última oportunidade em Cristo. Quem nele crê, não perecerá. Aquele que não crê já pereceu, Maiara. Porque Jesus veio me resgatar. Jesus ele veio me libertar daquilo que me fez perecer. Durante muito tempo a igreja, ela pregou um evangelho que não é o evangelho de Cristo. A ministração do evangelho que mais ganhou crédito no nosso país e na vida das nossas igrejas, todas as igrejas estão sendo influenciadas por esse evangelho. O evangelho do inferno. Que aqui no nosso país é chamado de teologia da prosperidade. Uma mensagem que agora Deus trouxe a juízo. Porque a crise mundial em que as igrejas hoje estão vivendo, que a igreja evangélica no Brasil está vivendo, é fruto dessa teologia furada, barata. Porque quando essa crise sanitária atingiu todo mundo se acovardou e ainda tem gente se acovardando até o dia de hoje. Todos nós nos escondemos.
O problema não é só se esconder, o problema é que dentro do esconderijo deixar de acreditar em Deus. Deixar de servir e adorar o Criador de todas as coisas. E por que aconteceu isso? Porque os nossos ouvidos desacostumaram-se de ouvir a voz de Deus. O nosso coração desacostumou de amar a Deus. Existem alguns cânticos de louvor em muitas igrejas, e nós já cantamos muito deles também. Você não sabe dizer se é um cântico a Deus ou se é uma moda sertaneja que exalta, né, o amante e a amada. O problema é que música sertaneja, a maioria delas fala da traição, né? Do sofrimento que a traição trouxe. Você não sabe se o cântico quer levar o ser humano a um encontro com Deus ou a um encontro consigo mesmo e os seus desejos carnais e mundanos. A igreja, a todo custo, ela tem tentado agradar o mundo. Porque o mundo, e principalmente de acordo com o texto, os discípulos, quando eles ouvem o evangelho, a palavra de Jesus, eles falam assim: é duro esse discurso, pastor. Quem é que consegue resistir a isso? Porque o evangelho só existe para confrontar o meu pecado com a santidade de Deus. O meu desvio da verdade. Embora a verdade seja absoluta, o ser humano, ele pega essa verdade que é absoluta e ele aprisiona ela. O apóstolo Paulo vai dizer com a injustiça, porque não dá para debater com a verdade. Como é que você vence a verdade num debate? Vamos aprisionar ela com a injustiça. Vamos aprisionar ela com a relatividade. Tudo é relativo, pastor. A igreja precisa expandir a mente. A igreja precisa se tornar mais moderna. A igreja precisa agora, para expandir a sua mente e se tornar mais moderna, aceitar certas coisas que não podem ser aceitas. Porque o discurso é duro para aqueles que não querem ouvir. Mas quando eu olho para a palavra, para a atitude de Jesus, porque Jesus é o centro da revelação de todas as coisas. Jesus, ele não cede ao discurso. Jesus é firme na sua postura e compostura. Ele vira para o restinho de gato pingado que se chama discípulo e pergunta para eles: versículo 67. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Você quer ir embora também, Felipe? Você quer ir embora também, Gilda? Você quer ir embora, Chico? Aqueles que tinham um discurso por duro vazou fora, ficou 12 gato pingado. Discípulos meia boca. Um traiu no final. Aquele que prometeu que ia dar a vida por ele, negou ele na cara dele. No dia em que ele foi preso, todos o abandonaram.
Jesus, ele não está interessado naquilo que eu penso e naquilo que eu relativizo da verdade. Ele é a verdade. A verdade não muda, a verdade não estremece, não balanceia. Não existe essa palavra, mas ficou chique. A verdade não cambaleia, a verdade ela sempre será a verdade, ela sempre vai lançar luz diante de todas as coisas, porque a verdade é o que revela a realidade de todas as coisas. Ele não consegue mudar. Glória a Deus por isso. Porque se Jesus fosse volátil de acordo com as modas e os dramas e as necessidades e os pensamentos da humanidade, a gente estaria perdido. Porque eu creio nele, porque ele não muda. Porque eu creio nele, porque ele não mente. Porque eu creio nele, porque ele me amou verdadeiramente. Porque quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, ele viu possibilidade num defunto. Eu não tinha condição. Eu não tinha nada a dar, nada a oferecer. Ele olhou para esse estado de miséria meu e seu, e ele me amou quando eu não podia amá-lo. Hoje eu amo, porque ele me amou primeiro. Me amou sem eu dar nada por ele, sem eu oferecer nada por ele, simplesmente me salvou. Glória a Deus por isso. E ele quer uma igreja que o ame pelo que ele é. Quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome, qual é o seu caráter, qual é a sua essência, Deus falou, eu sou, e ponto. Não adianta colocar adjetivo, não adianta colocar outros nomes, eu sou Deus, e ponto. Eu sou o que eu sou, nada vai mudar isso. Qualquer coisa que você acrescente, Ele é o Deus que cura. Você limitou Deus e rebaixou Deus a um estado quase que humano, porque Deus é só Deus que cura. E é interessante que todos os nomes de Deus que a gente vai ver na Bíblia acrescentaram alguns adjetivos, alguns elementos a Deus que tornaram míopes a nossa visão de Deus. Que colocaram Deus no estado de serviçal da humanidade. Ele é o médico dos médicos. Então, se eu preciso curar uma doençazinha qualquer, eu vou procurar Jesus. Ele é o Deus da providência. Então, se eu estou com necessidade disso, aquilo, é só eu ir para Deus que Deus vai me dar. E Deus se torna um serviçal da humanidade. E a humanidade esquece de ver Deus como Deus. Ele é o que Ele é, independente daquilo que Ele faz. Ele é soberano sobre todas as coisas. Determina todas as coisas na vida do ser humano. Nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça. E eu estou ficando careca. Misericórdia. E eu estou num dilema. Não sei se eu rapo ou se eu deixo crescer mais, né? Nenhum fio da minha cabeça cai. Está caindo muito. Fora da onisciência dele. E se Deus se interessa, eu preciso entender isso, porque Ele é Deus. Se Ele controla até o fio da minha cabeça, de cabelo da minha cabeça, Ele controla tudo. Controla os fios da minha cabeça e controla as folhas que caem das árvores. Tudo está debaixo do controle de Deus. Quando a política de Israel faleceu, sucumbiu no ano da morte do rei Uzias, todo mundo entrou em crise. Isaías vê Deus assentado tranquilo sobre um alto e sublime trono. Eu ainda governo sobre o céu, a terra, o universo, todas as coisas. Jesus, ele veio trazer esse Deus, a realidade desse Deus para a minha vida e também para a sua vida, para a vida da igreja. E quando eu venho à igreja, eu venho para adorar esse Deus. Eu venho para glorificar esse Deus. Eu não posso direcionar a minha adoração e o meu louvor para massagear o ego de uma igreja falida, mundana. Eu tenho que direcionar, porque daqui, tudo que sai daqui vai para lá. É louvor a Deus, é adoração a Deus, é serviço a Deus, é glória a Deus, é aleluia. Porque Ele é o Senhor, é Ele que deve ser adorado.
Tudo mais, querido. Tudo mais na vida do ser humano é acrescentado por esse Deus que recebe adoração. Deus, você acha que Deus vai te negar qualquer coisa? Aquela que Ele tem por filho? Paulo, ele vai dizer para mim, para você, eu vou terminar aqui que o tempo já foi, e tem uma preocupação grande danada com esse negócio de tempo, né? Que não existe. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ele está falando de Deus, aquele que não negou a nós o seu próprio filho, antes o entregou à morte de cruz, não nos dará nele, ou com ele, ou através dele, todas as coisas? Você acha que aquele que deu Jesus para você vai te negar qualquer coisa? Jesus, ele vai falar sobre isso e fala: olha, pode um pai, um verdadeiro pai, negar um pão ao seu filho quando ele pede? Você acha que quando um filho chega para um pai e pede um pão, ele vai dar uma pedra? Quando pede um peixe, vai dar um escorpião? Não. Deus nos dará todas as coisas em Cristo, mas eu tenho que estar em Cristo. Eu quero convidar vocês a colocar de pé, nós vamos ter uma oração breve e o pastor Fábio vai realizar um batismo. Quem é Deus para você? Porque é a consciência dele que vai trazer você à igreja. É a consciência dele que vai te motivar a dar glória a Deus e levantar sua mão para o céu. É a consciência dele que vai motivar você a testemunhar lá fora. Por mais duro que o discurso de Jesus seja, é esse discurso que salva. O resto só mantém o ser humano na ilusão. Deus, eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos a verdade da Tua palavra, a verdade do Evangelho. Queremos poder conhecer e adorar um Deus vivo e verdadeiro, não os inventados pelos homens, que é fraco, que é egoísta, que é só um ídolo, Pai. Abençoe a minha vida, cada vida que está aqui nesta manhã. Abençoe todos nós. E permita-nos trabalhar, Pai, nos empenharmos. Não pela comida que perece, mas para aquela que nos mantém para a eternidade. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu oro por todos nós nesta manhã, pela minha vida principalmente. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se sentar? O pastor Fábio, ele vai realizar um batismo. O batismo é a celebração do compromisso, né? De dois compromissos. O compromisso, primeiramente, de Deus, que vai se comprometer conosco a derramar a sua graça, a aceitarmos no seu reino, mas também é um compromisso nosso, de que iremos viver por essa fé. E até é necessário que você que já foi batizado, reveja esse compromisso. Deus, tenho certeza, continua ainda com a sua mão poderosa, derramando da sua graça. Mas e nós? E você? Então, enquanto você vê dois jovens sendo batizados, eu gostaria que você pensasse no compromisso feito por você. Mesmo que você batizou quando criança, sem inteirar desse compromisso, depois você fez a proposta de dizer: olha, o batismo que eu recebi, eu concordo com este compromisso.
Então todos e todas aquelas que foram batizados, mesmo infantil, e depois fizeram sua profissão de fé, são devedores desse compromisso. E eu acho que essa igreja aqui está precisando reavivar esse compromisso. Não é isso, pastor? Tem muita gente que tem 2, 3 anos que não estão participando da igreja. 2 anos, 1 ano que você não vem à igreja. Né? Pessoas que não vêm à igreja. Isso é impensável, porque tem um compromisso nosso com essa caminhada. E a gente, como igreja, precisa alertar esse pessoal também. Né? Dizer, olha, você está abrindo mão do seu compromisso, algumas regalias precisam ser repensadas. Vamos pensar no nosso batismo enquanto a gente batiza. Vou chamar os 2 jovens aqui, vou chamar o pai e a mãe deles também. A Lídia e o Marcos. Batismo não é para remissão de pecados. Ainda que a gente pergunta, ainda que está dentro do pacote se arrepender dos pecados, mas não é para remissão dos pecados. A gente não batiza para ficar livre dos pecados. Senão a gente teria que batizar todo ano, todo dia. Nós batizamos para que o sinal da graça de Deus seja visível em nós. E a gente diga para a comunidade também, olha, eu comprometo com vocês. Lídia e Marcos, aqui vocês vieram desejosos de receber o santo batismo. A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende de seus pecados e é batizado em nome de Jesus Cristo, recebe a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Respondam, pois, vocês estão arrependidos de seus pecados? Prometem renunciar a todo pecado e guardar obedientemente os mandamentos de Deus? Amém. A gente tem isso aqui, né? O Senhor nos ajudando, porque sem Ele não vai, né, Marcos? Confessam aceitar Jesus como o Senhor e Salvador? E querem ser batizados nesta fé, integrando-se na igreja de Jesus Cristo, desejando viver vida nova segundo a vontade de Deus? Irmãos e irmãs, visto que essas pessoas creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, estão arrependidas de seus pecados e desejam viver a vida nova de acordo com a vontade de Deus, nada impede que sejam batizados e recebidos como membro do corpo de Cristo, e especialmente membro do corpo de Cristo dessa igreja metodista de São Mateus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar junto com eles? Ó Pai, obrigado pela vida da Lídia, do Marcos. Nós te agradecemos pelo dinamismo da tua igreja, que é ir convertendo pessoas à medida que a gente vai caminhando. Que o Senhor Deus possa estar na vida deles, com esse compromisso que o Senhor sempre cumpre da graça, da fé e da proposta que o Senhor tem para nós. Mas que eles também sejam comprometidos com essa mesma fé e que haja neles salvação no nome de Jesus. Amém. Vamos batizar a primeira Lídia, né, Lídia? Vem aqui para nós. Água morna, Lídia. A gente ia batizar lá no sítio, né? Mas o Free contribuiu, né, Lídia, para a gente falar não, né? Lídia, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Vem, Marcos. Marcos, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, recebe esses 2 jovens na tua presença. Dá a eles, ó Pai, o teu poder e a tua graça, Senhor. Que eles possam ser integrantes a esta comunidade de fé.
no nome de Jesus. Quero pedir a Neuma para que venha aqui receber esses 2 jovens, em nome da nossa igreja. Vamos bater uma salva de palma? Em nome da igreja, a Neuma está fazendo esse compromisso de você que é da igreja, ajudá-los nessa caminhada. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Pai, leva-nos na tua graça, dá-nos o teu poder, abençoa aqueles que estão assistindo e aqueles que aqui estão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja sempre conosco, Senhor. Amém e amém. Convido seu irmão para estar aqui domingo que vem. Lembrando, pessoal, dia 15 agora do mês que vem, nós teremos aqui o nosso concílio e vamos eleger o delegado ou uma delegada para o concílio regional. Então você que é membro, precisa estar aqui no dia 15 pela manhã para fazer essa votação. Amém?